Ben 10 começou a ser desenvolvido por volta de 2002, cerca de 3 anos antes da estreia oficial em 2005 e antes até mesmo de se tornar um dos maiores desenhos de todos os tempos. E eu quero falar um pouquinho sobre ele e como ele é muito genial na verdade. E pra quem não sabe, Ben 10 vem claro do nome do protagonista, né, o Ben Tennyson, e o 10 vem da referência de que inicialmente ele tinha os 10 aliens em seu relógio. E toda vez que o Ben 10 girava o relógio e apertava, ele se transformava em um alien como todos nós conhecemos. E pra você que não sabe, não foi apenas uma pessoa que criou o Ben 10, foi um grupo inteiro de pessoas, o grupo Man of Action. Esse grupo também é responsável por criar alguns outros sucessos, né, igual o Mutant Rex. Esse daqui eu não curtia tanto assim, mas era porque eu era mais viciado no Ben 10. Mentiroso! E ele também criou o incrível Big Hero, que também é uma das animações mais incríveis de se assistir. E pra você ter ideia, a Cartoon Network contratou esse grupo porque eles queriam um desenho de ação. E eles apresentaram 20 ideias em cerca de 20 minutos, e a 8ª ideia apresentada era simplesmente o Ben 10. E eles mal sabiam ainda do sucesso que Ben 10 iria fazer, até porque eles eram um grupo pequeno, eles não tinham feito grandes sucessos ainda. Na verdade, eles não tinham feito nada muito revelante. E é claro, conforme o crescimento do Ben 10, as ideias foram se adaptando com o tempo. E um detalhe curioso é que a ideia original era um pouquinho diferente da final. O Ben 10 não iria ficar se transformando em alienígenas. Na real, ele iria se transformar nele mesmo. Quase como se fosse várias dimensões alternativas, até que finalmente eles decidiram usar alienígenas. E claro, alienígenas foi uma das melhores decisões que eles tomaram. Pelo amor de Deus, ia ser muito ruim um Ben 10 que se troca pra um outro Ben 10, tipo, cara, que loucura isso, que ideia péssima que era. E desde o início do desenvolvimento, os criadores já tinham decidido que existiria algo errado, algo falhando com o Omnitrix. E é claro, isso daqui mais tarde virou um dos melhores arcos de Ben 10, o Fantasmático. Sério, tudo nisso aqui é muito incrível, cara. A forma como o Fantasmático é apresentado, o clima de terror. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha medo desse episódio. E tipo, medo, cara, tipo, quando a gente assiste alguma coisa quando é criança, a gente acha algumas coisas assim, meio assustadoras, algo do tipo, mas medo? Tipo, esse episódio realmente passava isso. E sendo sincero, esse aqui é um dos melhores episódios de Ben 10, como esse arco aqui do Fantasmático é bom. Pena que o alienígena foi muito mal aproveitado. E é claro, o primeiro alienígena testado foi o Quatro Braços. Quatro Braços é um personagem que todo mundo adora, não tem como, mano, esse personagem aqui cara, olha isso, ele é lindo, mano, ele é muito foda. Mas o diamante é melhor, desculpa. Desculpa, Quatro Braços, o diamante é melhor, desculpa. Nossa, é quase um trava-língua, né? Quatro braços. Agora eu quero falar sobre o ponto principal desse vídeo. O Omnitrix nunca foi uma arma. Quando as pessoas pensam no Omnitrix, já pensam em um relógio que você vira um alienígena poderoso e começa a lutar com monstros gigantes. Mas ele nunca teve esse conceito, nunca foi a ideia original do criador do Omnitrix, no caso. E quando você começa a entender isso, o conceito de Ben 10 vai ficando muito e muito mais interessante. O Omnitrix foi criado por Asmut, uma das criaturas mais inteligentes que aparece na série inteira. Só que diferente do que muita gente imagina, ele não criou pensando que as pessoas iriam usar pra batalhar uma com as outras. A intenção era o oposto. Na verdade, ele criou para aproximar as espécies diferentes, para fazer alguém literalmente viver uma outra espécie em questão de minutos, para entender o que a outra espécie sente na pele, para saber como a outra espécie respira, para saber como que ela anda, para saber as dificuldades dela, para saber realmente o que ela vive. Até porque no universo que é nos apresentado em Ben 10, existem aliens que são totalmente diferentes um dos outros. Então a ideia de Asmut era que talvez as espécies brigassem tanto uma com as outras porque elas não entendiam o outro lado. E aí que entra um detalhe legal, ele não muda só a aparência da pessoa, ele realmente muda tudo. O DNA, o corpo, a capacidade da pessoa, o que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer. Só que ele também não é tão perfeito assim, o Omnitrix tem as suas falhas, né? Como ele não tem uma trava de segurança, a pessoa que usa ele tem
todas as espécies do universo. Imagina o quão perigoso isso pode ser se cair em mãos erradas, e é claro, as mãos erradas vão atrás do Omnitrix, tanto que ele acaba virando uma das armas mais perigosas do universo. Sem falar do próprio Ben, ele mesmo passou quase que a série inteira usando o relógio só para ficar lutando. O que faz sentido, é claro, cada um com um relógio desse iria aproveitar muito, e é claro, não é como se ele não tivesse mecanismo de proteção nenhuma. Quando assisti, eu tinha uma certa sensação que o relógio tinha uma certa vida. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas é como se o relógio desligasse de propósito. É como se às vezes o relógio ficasse com raiva do Ben. Então às vezes eu tenho uma dúvida, será que esse relógio realmente não tem umas travas de segurança? Mas bom, eu só queria falar um pouquinho sobre esse desenho maravilhoso e sobre como ele é tão interessante até nos dias de hoje. E se você curtiu o vídeo, aqui no canal tem muito mais. Um beijo, um queijo, falou!